Para começar, eu gostaria de ler a palavra de Deus. Abram suas Bíblias, os seus aplicativos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aleluia. Até aqui nossa leitura. Imagine o seguinte: eu chego até você e digo assim: Gilberto, você parece o John. Guilherme, você parece o John. Você se veste igual ao John, você anda igual ao John, você pensa igual ao John. Eliseu, você pensa igual ao John, você se veste igual ao John. Você vai ficar pensando, o que isso gera em você? Você vai pensar, quem é John? Para que eu possa saber como é que eu me visto, com quem ele está me comparando, como é que eu falo. Se eu disser, você é igual ao John, você vai gerar curiosidade em você. Você vai querer conhecer esse John para saber como ele se veste. Por exemplo, se eu falar que você dirige como Ayrton Senna, você vai ficar feliz. Você, dirijo bem, sou rápido, sou muito bom. Já se eu falar, você dirige igual Rubinho Barrichello, daí você vai lembrar, ixi, sempre chega atrasado, em segundo lugar, dirige mal. Para as mulheres, né? Se eu falar, você é igual a Gisele Bündchen, você vai lembrar do shampoo Pantene, do glamour e toda essa coisa. Existem cortes de cabelo que lembram pessoas. Se eu for no cabeleireiro e falar, eu quero cortar igual o Neymar, estilo Neymar, é aquele topetinho, aquele moicano. Já se eu falar igual o Ronaldinho, é aquele cucuruco, assim, aquele tampinha aqui em cima de 2002. Então são características que marcam certas pessoas e que às vezes a gente relaciona com essas pessoas. E porque muitas vezes é mais fácil acreditar no que o mundo diz a nosso respeito do que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, nós acabamos de ler que Jesus Cristo, Deus, nos fez a imagem e semelhança sua. E quando vem alguém e diz, você é um fracassado, você é um perdedor, você é um derrotado, muitas vezes os pais falam para os filhos isso, ou a esposa para o marido para a esposa, acabam profetizando palavras que não agradam a Deus, palavras que ferem a pessoa. E muitas vezes nós tomamos isso como verdade e esquecemos de olhar para a Bíblia. Como é que a Bíblia nos diz que eu sou? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos justos, lavados, santos, purificados no sangue do Cordeiro. Todas as bênçãos celestiais já foram derramadas sobre a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos disso e pegamos essas palavras do mundo e tomamos sobre a nossa vida. E esquecendo de versículos como esse, que Deus nos fez a imagem e a sua semelhança. Existe outro versículo, em 1 João 4,17, a parte B desse versículo, 1 João 4,17, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Eu e você, nós somos pequenos cristos, nós somos deuses aqui na terra. Deus nos fez a imagem e a sua semelhança. Nós devemos entender isso. Isaías 61, versículo 1 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos dizer todos juntos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mais uma vez, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é uma verdade, para mim e para você. Nós temos aprendido isso com o pastor Pio, com o pastor Arno, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Nós andamos e dominamos sobre a terra. Somos reis e sacerdotes. Imagine que beleza, ser comparado a Jesus Cristo e não a Neymar, não a Gisele Bündchen. Muito melhor ser comparado a Jesus Cristo do que essas pessoas, não é mesmo? Então, se eu sou igual a Jesus, como é que Jesus pensa? Como é que Jesus fala? Como Jesus vestia? O que Jesus falava? O que ele comia? Como é que eu sei? Como é que eu vou descobrir como é que ele se veste, como é que ele se porta em meio à multidão? E é isso que eu quero falar essa noite com vocês. Algumas características de Jesus Cristo que podemos aplicar em nossa vida para ter uma vida de êxito, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida de paz. É isso que eu quero pregar, quero compartilhar com vocês essa noite. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8.
Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias, reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão nesse deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão. Tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com seus discípulos e foram para uma região de Dalmanuta. Até aqui a nossa leitura. Glória a Deus por isso. Muitos aqui já ouviram essa história, alguns já pregaram sobre essa história, já ouviram, já leram, já fizeram teatro sobre essa história, que é a segunda multiplicação dos pães que Jesus Cristo fez aqui na terra. Nessa história nós podemos aprender vários princípios, mas eu quero destacar 2 deles, de características de Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso espelho, do que Ele fez, que nós podemos aplicar em nossa vida, de forma prática. O primeiro deles, o primeiro ponto, é que Jesus se importa com as pessoas. Jesus Cristo se importa com as pessoas. Jesus estava andando com essa multidão, e por que Ele andou tão longe? A Bíblia diz que Ele ficou 3 dias caminhando. 3 dias caminhando dá para chegar longe. E por que Ele fazia isso? Porque Ele sabia que o que Ele falava, as palavras dEle, eram palavras de vida, palavras de paz, palavras de alegria, palavras que transformariam a vida daquelas pessoas, daquela multidão. Por isso Ele ia até tão longe, ensinando aquelas pessoas. Ele investiu o seu tempo ensinando, pregando a palavra de Deus àquelas pessoas. Quantas vezes nós, cegados pela rotina, pela correria, esquecemos do próximo, não damos valor ao próximo. Jesus Cristo se importava com o próximo. Ele se importava com as pessoas à sua volta. Por isso nós fazemos cruzadas Jesus é Mais. No Paraguai, no Piauí, nós vamos até longe para falar que Jesus Cristo ama aquelas pessoas, para anunciar as boas novas de salvação. Por isso nós fazemos isso, porque são palavras que mudam a vida daquelas pessoas. Nós sabemos, nós temos convicção disso. Por exemplo, semana passada, não sei se todos lembram, mas estávamos aqui orando pelo bebezinho Caleb, que estava no hospital, na UTI, recém-nascido. E hoje, essa semana, ele recebeu alta. Ele saiu do hospital. Isso é um milagre. Jesus Cristo faz milagres até os dias de hoje. Eu não sei se os pais do Caleb estão por aqui, ou alguém do grupo familiar deles. Querem contar para a gente como é que foi? Rapidinho? É isso que eu contei, né? Uhum. Então, ele nasceu com problema cardíaco, né? No domingo oramos, no sábado oramos, né? E no culto e curas, né? O pastor Arno orou. E na segunda-feira ele recebeu alta, certo? Isso é se importar com o próximo. Vamos aplaudir ao Senhor? Talvez essa fome que essas pessoas estavam passando não seja só a fome material, a fome carnal. Talvez um problema nos relacionamentos. Talvez um casal com problemas entre si, uma família. São pessoas que estão passando à nossa volta. E por vezes nós não vemos, deixamos passar. E eu e você, nós temos a palavra de vida. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele transforma uma situação. E por muitas vezes as pessoas passam à nossa volta e nós não percebemos. Nós não damos valor a isso. Por exemplo, Jesus Cristo se importa com essa multidão. Outra característica importante, quando Jesus fala, eu tenho compaixão dessa multidão, porque se eu despedir eles, muitos desfalecerão no caminho, porque moram longe. Como que Jesus sabia que eles moravam longe?
Provavelmente o Espírito Santo revelou para ele. Mas eu também acredito que Jesus Cristo conversava com as pessoas. Por exemplo, ele estava andando com a multidão, ele ensinava, mas daí chegava uma moça, uma senhora, falava, ó, Jesus, eu trabalho no banco, eu faço isso, faço aquilo, minha família é assim, 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 eu moro em tal lugar. De repente chegava uma criancinha, porque Jesus era rodeado por crianças. Tio, eu jogo futebol na escola, eu estou na 5ª série e tal. Jesus Cristo, ele ouvia as pessoas. Por vezes nós passamos e não queremos ouvir as pessoas. Não ouvimos as suas necessidades. Você conhece a rotina, o dia a dia do seu vizinho? Do seu colega de trabalho? Do seu colega de escola? Da faculdade? Às vezes passamos anos do lado de uma pessoa e nem sabemos o seu nome, o que ele faz, se ele tem família, se ele é casado ou não. Devemos estar atentos, porque Jesus Cristo se importava com essa multidão, se importava com pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, temos outra história maravilhosa de Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Imagine essa cena, Jesus Cristo com outra multidão atrás dele caminhando. De repente um cego começa a gritar e ele simplesmente para. O cego chama a atenção de Jesus e toda aquela multidão que vinha atrás, provavelmente uma multidão numerosa, todos apertados. Quando ele para, todo mundo se atropela. Imagine o congestionamento que deu, o pessoal se atropelando, freando. Quando você atende uma pessoa, por vezes isso causa estranheza. Talvez seus familiares fiquem olhando. Por que você está indo na igreja de novo? As pessoas trombam em você. Por que você está atendendo esse morador de rua? Por que você está atendendo esse ex-drogado? Por que você está fazendo isso? Por vezes, parar no meio de uma multidão e atender uma pessoa não é fácil. Jesus Cristo parou uma multidão para atender um cego e ele curou aquele cego. Nós devemos estar atentos às pessoas à nossa volta e ajudar as pessoas. Nós temos palavras de vida, palavras que transformam. Pessoas aqui na igreja mudam as suas férias de trabalho para poder participar de um Jesus é Mais, para poder participar de um Verão Vida, para poder anunciar a palavra de Deus. Sai da nossa zona de conforto, mexe conosco. É isso que Jesus fazia. Eu tenho um testemunho a respeito sobre se importar com o próximo. Há alguns meses atrás, o nosso amigo Diego, que sempre está conosco no Jesus é Mais, ele falou, Andrés, o pai da moça que trabalha comigo, está no hospital, está muito mal. E ela perguntou se um pastor pode visitá-lo no hospital. E eu falei que sim. E daí eu combinei que vamos nós dois. Falei, tá bom. Só que passou um tempo, ele acho que esqueceu, não sei, e eu também. De repente ele me ligou numa segunda-feira. Andrés, nossa visita é quarta. Tá tudo certo, nós vamos no hospital visitar o seu Romão. Eu tinha esquecido da visita. E eu lembrei, eu nunca fiz uma visita em hospital, nunca tinha feito. Pensei, e agora, como é que faz uma visita em hospital? Eu já estive internado no hospital, mas nunca, recebi a visita, mas nunca fui fazer uma visita. E eu pensei, bom, acho que ele vai esquecer disso. Vamos ver. Segunda-feira, daí passou terça, quarta. Quarta ele me liga, André, estou chegando na tua casa, a gente vai lá fazer a visita para o seu Romão. Deu, beleza. Pensei, como é que eu vou fazer? Todos os meus livros, todas as coisas que eu já li. Pensei, bom, vou com cara de pastor, né? Peguei a Bíblia, essa Bíblia preta aqui, a maior que eu tinha, pus embaixo do braço, esperei ele, entrei no carro. Pensei, bom, vou com cara de pastor, vou sair orando por todo mundo lá e vamos ver. Chegando na casa, indo para o hospital, a filha dele liga, ó, meu pai teve
voltou para casa, mas ele teve que voltar com urgência para o hospital. Não vai ser possível visitá-lo hoje. Mas vocês querem orar por minha mãe, pela minha mãe, que está sozinha em casa? Tudo bem, vamos lá. Lá é no centro de Curitiba, chegamos lá, batemos palmas no portão. De repente saiu uma senhorinha, lá do fundo da garagem. Oi, tudo bem, tudo bem? Nos recebeu. No meio de Curitiba, uma floresta atrás da casa daquela mulher, árvores, um troço de louco, e uma casinha de madeira. No meio daquela floresta, e aquela senhorinha morava sozinha, com aquele seu romão, naquele lugar. No centro de Curitiba, uma floresta amazônica ali, um lugar triste, opresso, cheio de gatos. E a senhora expulsou os gatinhos do sofá, sentou, era um sofá de 2 lugares, sentou, tinha 2 cadeirinhas de ferro. Meu amigo, o Diego, sentou em uma, eu sentei em outra, com a Bíblia embaixo do braço. Chegamos lá e a mulher começou a falar, bem opressa, bem confusa, a senhora. Começou a falar, não, eu converso com os meus gatos aqui. Eu tenho 11 gatos. Eu converso com todos eles. Eu me distraio com eles, eu converso com eles, porque não sei o quê. Começou a viajar. Pensei, isso aqui vai demorar. Ela começou a falar. E daí o Diego falou, bom, nós viemos até aqui para orar com a senhora. Ela parou. Orar é bom. Uma reza, sim, é muito bom. Até eu estava orando, eu gosto de orar bastante e tal. Bem confusa, a mulher dela falou, eu estava orando para que um avião caísse na minha casa, porque eu não tenho mais vontade de viver. Por que isso acontece comigo? Meu marido está desse jeito. Ou eu estava orando, pensando em me jogar embaixo daqueles ônibus, aqueles vermelhos que passam na cidade, porque eu não tenho mais vontade de viver. E daí, nessa brecha, eu aproveitei a oportunidade, porque ela começava a viajar, eu tirei a Bíblia debaixo do braço, abri na cara dela assim, Salmo 103:3, diz, é Ele quem perdoa os teus pecados, e é Ele quem sara as tuas feridas. Puxei para Atos 4:12, em nenhum nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus. E falei, nós viemos aqui orar com a senhora. Nós viemos aqui orar pelo seu marido, pelo perdão dos nossos pecados, e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ela levou um susto, dela se acalmou, podemos orar? Vamos orar. Apresentei o Senhor Jesus Cristo, fiz a oração de apelo. Quando terminamos a oração de entrega da nossa vida a Jesus Cristo, ela abriu o olho, ela levantava as mãos, e respirava fundo e dizia, uau, que alívio, que oração boa é essa, o que aconteceu? Ela levantava as mãos, o peso saiu das minhas costas, e eu disse, é o Espírito Santo que agora habita em você. Ele é o seu consolador, Ele vai te guiar, Ele é a luz do mundo. E ela agradeceu, ficou super feliz, e continuou agradecendo. Daí eu falei, bom, o dia que o seu marido sair do hospital e voltar para a sua casa, você nos avisa que a gente vem orar com ele. E ela falou, não, mas olhou no relógio, mas ainda dá tempo de visitar ele. Vocês querem ir lá? Eu falei, vamos, já estamos aqui, vamos lá. Então vamos lá, então no hospital evangélico, eu coloquei a Bíblia embaixo do braço novamente. Entramos no carro, fomos até o hospital evangélico. Entramos na fila para pegar a senha para poder entrar, fazer a visita. Não sei se vocês já fizeram visitas em hospitais. É um lugar muito triste. É um lugar que pessoas como eu e você podemos ir lá e anunciar a palavra de Deus. Aquelas pessoas, muitos rapazes, uma piazadinha nova, com mochilinha assim de fraldinha, de mamadeira, com os bebês lá dentro, com os filhos lá dentro. Muitos pais, muitas mães do lado de fora chorando. E eu entrava com a minha Bíblia e ia raspando neles assim para ver se eles queriam uma oração. Vamos, já que estou aqui, vamos orar. E chegou a minha vez de pegar a senha, peguei a senha, eu e o Diego, entramos no hospital. A filha que trabalha com o Diego estava lá dentro. Ela nos conduziu até a enfermaria, onde o seu Romão estava. Depois eu brinquei com o Diego, né? Quando entramos no quarto, tinha 3 camas, 3 macas. A primeira delas, a gente passou assim, era nível 1 de oração. Ele estava meio bom assim, já estava meio curado. A segunda era nível 2, já tinha que ser um negócio mais elaborado. A terceira era uma oração poderosa, só Jesus na causa. Era algo forte. E adivinha quem era o seu Romão? O número 3. E lá estávamos nós, chegamos naquela maca ali, eu e o Diego e a filha, a maca, o Diego, a filha aqui, e o Romão deitado, um senhor alto, pálido, bem branco assim, com manchas pretas pelo rosto, bem magro, sem camiseta, só com um lençol cobrindo ele, respirando fundo, ofegante, com o olho fechado.
Ele só respirava. E a filha falou, fazem alguns dias que ele está desse jeito. Ele não abre o olho, ele não conversa, ele não consegue mais interagir. E eu olhei para o Diego e pensei, e agora? Daí o Diego pegou na mão dele e falou, vamos fazer a seguinte. Você vai orar com a filha e eu vou orar pelo seu Romão. Combinado. Abri a Bíblia nos mesmos versículos. Salmo 103, 3. É Ele quem sara as suas enfermidades e perdoa os seus pecados. Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus. Fizemos a oração todos juntos. Orei com aquela mulher, e no final da oração ela começou a chorar, e o Diego repetiu no ouvido do seu Romão, na cama. Ele respirando fundo, com a máscara de oxigênio. Fizemos a oração inteira. Terminou a oração, e agora? Como é que a gente vai saber se ele repetiu, se ele concordou com essa oração? Daí eu lembrei das técnicas que eu aprendi, que eu já ouvi nos testemunhos. Vamos pegar na mão dele e falar, ó, se você concorda com essa oração, se você acredita que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, aperte minha mão, ou abra os seus olhos, dê algum sinal. E nada, ele... E a filha olhando. Seu Romão, se você concorda com essa oração, se você acredita que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, dê algum sinal, aperte minha mão, abra os seus olhos, dê algum sinal. De olho fechado. Pela terceira vez, Diego, seu Romão, se você concorda com essa oração, se você acredita, nós viemos até aqui orar por você, para que você tenha a salvação da sua alma. Se você puder, abra os seus olhos, ou aperte a minha mão. De repente, aquele homem que respirava fundo, ofegante, ele abriu o olhão assim, na minha cara, e fechou o olho. A filha quase desmaiou do coração, teve um treco, porque fazia dias. E o Diego, mais uma vez, seu Romão, para garantir, por favor. E pediu mais uma vez, e de repente de novo, abriu o olhão e fechou o olho. Aleluia. Hoje eu tenho certeza que ele está com Cristo Jesus no céu. Era isso que Jesus fazia. Ele se importava com as pessoas. Quantas vezes nós nos deixamos passar pela rotina e não vamos visitar alguém no hospital, no presídio? Eu já tive a oportunidade de tocar bateria no presídio. São pessoas que precisam da mensagem da salvação. Por isso nós vamos até o Paraguai, até o Piauí, anunciando as boas novas. Aqui perto, semana passada, na borda do campo, milhares de pessoas reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqui pertinho. Não precisa ir muito longe. Esteja atento, porque Jesus Cristo se importa com as pessoas. Segundo ponto, Jesus Cristo é uma pessoa grata. Jesus deu graças. No versículo 6 e 7 da história que nós lemos aqui, mesmo na escassez, com apenas 7 pães, com poucos pães e poucos peixes, e uma multidão para alimentar, Jesus Cristo pegou aquele alimento, agradeceu a Deus, e o milagre aconteceu. Quantas vezes, por pequenas coisas, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar das coisas que estão acontecendo, e esquecemos de tudo que o Senhor Jesus fez na nossa vida esse ano. Muitas pessoas nessa igreja compraram a sua casa própria esse ano, atualizaram o seu carro, começaram um negócio novo, trocaram de emprego. Quantas vezes escutamos esse ano esses testemunhos nesse lugar? E por vezes, por pequenas coisas, começamos a murmurar. E Jesus Cristo, mesmo na escassez, no deserto, Ele agradeceu por aquele alimento, por aqueles pães e por aqueles peixes. Quando eu tive o privilégio, desde os 6 anos, eu toco bateria. E com 10 anos eu entrei no Ministério da Música, na ABA, na Comunhão Cristã ABA de Curitiba. E nós formamos uma banda com a piazadinha ali, dos juniores e adolescentes. Dos 10 aos 22 anos, nós tocávamos, eu, o Betinho, o pastor Paulino, o pastor Marco Aurélio, da ABA de Maringá, era o nosso líder. Nós tocamos em várias cidades no Paraná. Fomos em São Paulo, Estados Unidos, gravamos 2 CDs. E sempre era uma aventura relacionada a essa questão de dar graças. Por vezes íamos de Kombi, às vezes de van, às vezes as vacas gordas chegavam até nós, íamos de avião, era uma alegria de avião, mas a maioria das vezes íamos de Kombi. E tem uma história engraçada que uma vez nós tocamos na cidade de Rio Mafra, divisa com Santa Catarina, e um frio
Um frio naquela cidade, então fizemos o louvor, tocamos, teve o culto. Na hora de ir embora, não sei se todos conhecem, mas o sistema de vedação da Kombi não é o melhor do mundo. É mais frio lá dentro do que lá fora. Um frio. E o nosso baixista, o Betinho, ele sempre usava bermuda e havaiana. E eu estava lá no primeiro banco, lá na frente com o Paulino, dirigindo. Lá da frente a gente escutava os dentes do Betinho batendo. De frio. Falei, pronto, Jesus vai receber mais um lá em cima. Um frio. Nós pegávamos o acendedor de cigarro e colocávamos na ponta do dedo para esquentar um pouco. Muito frio. E numa dessas viagens, nós fomos tocar numa cidade bem pobre, aqui próxima de Curitiba. Bem pobre. Chegamos lá, com 14 anos mais ou menos. Chegamos lá, tocamos, geralmente era assim, sábado à noite tocávamos, domingo de manhã e domingo à noite íamos embora. Essa era a agenda. Chegamos lá de Kombi, e o que eu não gostava muito, não era muito chegado, era dormir fora de casa. Então essas viagens sempre eram uma aventura para mim, né? Eu não gostava, eu gostava de ir e voltar. E eles sempre deixavam para avisar na última hora onde você ia dormir. Geralmente era em dupla, a banda era em 6, então 3 duplas, beleza. Só que sempre na última hora, de repente o tecladista, acabou o culto, o tecladista foi com o pastor para casa, o baixista foi com outro, o Paulino foi para outro lugar, e eu fui ficando com minha mala nas costas. Sábado à noite, não sei se estava frio, mas um sábado à noite, a igreja fechou e eu do lado de fora. Sei, rapaz, e agora? Comecei a orar em línguas, fiquei preocupado. Daí o senhor que fechava a igreja, ele falou para mim, olha, eles já chegam, eles já vêm te buscar. Eu, tá bom? Fiquei ali, de repente veio um golzinho, um daqueles quadradinhos assim, preto, rebaixado, com som, veio no gás, cantando pneu na minha frente, parou. Desceu um piazão da minha idade e um mais novo, um mais velho. Abriu a porta, entra. Quando eu entrei dentro, não tinha nem o banco da frente do passageiro. É só o do motorista, nada, e o banco de trás. Sentei lá atrás, não tinha ele andava muito rápido. E ali eu aprendi minha primeira lição. Se você, principalmente os jovens, né, e eu me incluo nessa, se você for comprar um carro e quiser instalar um subwoofer, um aparelho de som para deixar, né, melhor o som, a técnica para você saber se está bem regulado, eu aprendi lá, é quando a placa de trás do carro começa a tremer. E aquela placa tremia, irmão. E aquela barulheira dentro daquele carro, e sobe, desce. E vai para lá e vem para cá. Nunca vi aqueles dois meninos na vida. De repente, chegamos numa casa, desce, chegamos. No que eu desci, uma comunidade muito pobre, muito carente. Aqueles que viram as fotos ou que estiveram no Paraguai conosco, era tipo aquilo, muito pobre. De repente, uma casinha de madeira, não tinha porta na casa, era só uma cortina transparente, assim, meio clarinha. A mãe, a dona da casa, abriu, super feliz, grata, por receber alguém da igreja. Entra, entre. Entrei na casa, todos os cômodos da casa eram divididos por cortina, não tinha alvenaria. Era tudo dividido, era simples. Entrei, um sofazinho de 2 lugares, uma televisão em cima de um tijolo, uma simplicidade, uma família bem simples, me recebendo com uma alegria. Tinha um quarto de alvenaria, que cabia só a cama e o espacinho para você pular dentro. Eles deixaram para mim, e eu conversei um pouco com eles, dormi naquela casa. No dia seguinte, quando acordei, abri a porta, saí para ir para a igreja. A dona da casa fez o café da manhã. Uma mesinha pequena, com um pouquinho de pão francês, um pouco de queijo, leite. Mas tinha um bolinho, aqueles bolinhos de mercado, de 10ão, assim, aquelas pequenininhas que você já compra pronto. Tinha esses 2 meninos e uma menina bem pequena, uma criancinha. Quando a criancinha saiu do quarto, ela viu aquele bolinho, ela corria em volta da mesa, mamãe, hoje tem bolinho, mãe, hoje tem bolo, eu quero comer bolo, mamãe, hoje tem bolo. Uma alegria, corria em volta da mesa, mãe, por que hoje tem bolo, hoje tem bolinho aqui em casa? Daí a mãe falou, filha, é primeiro para as visitas. Daí ela parou, me olhou, tio, come, tio, come. E daí eu comi a alegria daquela criança. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer por causa de um pedaço de bolo, por causa de um pedaço de pão? Nós reclamamos, murmuramos por tantas coisas, mas esquecemos que Jesus Cristo já nos deu tudo. Aquele lugar eu aprendi a ser grato. Nas pequenas coisas, Jesus Cristo nos abençoa.
o milagre que tem acontecido nessa igreja, quantos testemunhos nós ouvimos nesse lugar. Com certeza, se você puxar na memória, você tem algum testemunho de vitória, alguma bênção, algum milagre que aconteceu na sua vida este ano. Eu sei que tem, porque Jesus Cristo faz isso. Outro exemplo de gratidão está escrito no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: a multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todas. Aleluia. Imagine a situação. Os primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, anunciando as boas novas, como nós estamos fazendo, foram presos, tiraram-lhes as roupas, bateram neles e prenderam os seus pés num tronco, dentro da prisão. E mesmo assim, eles honravam, glorificavam e adoravam a Deus naquele lugar. Numa situação adversa, eles honravam, adoravam a Deus. Nós devemos aprender com esses homens, com Jesus Cristo. Nós somos como Jesus Cristo aqui na terra. Nós devemos aprender a ser gratos nas pequenas coisas. E uma coisa interessante nesse versículo, que a Bíblia diz que eles foram jogados no cárcere interior. Isso pode ser relacionado com o tabernáculo do Antigo Testamento, que existia o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E eles foram jogados lá no santo dos santos, onde a presença de Deus, você tem relacionamento direto com a presença de Deus. E Jesus Cristo rasgou o véu. E hoje, eu e você, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos honrar e glorificar a Deus. Nós podemos orar sem precisar de sacrifício de animais. Nós podemos glorificar e engrandecer o nome de Deus em todos os lugares que a gente vai. Existe também gratidão em forma de oferta, como foi ministrado aqui hoje. Nós ouvimos aqui um testemunho, algumas semanas atrás, de uma estagiária, que no seu primeiro mês de trabalho, recebeu o seu salário, veio na igreja e ofertou como gratidão a Deus, pelo privilégio de poder trabalhar, de começar um estágio. São pequenos atos de gratidão. Jesus Cristo agradeceu pelos pães e pelos peixes, mesmo na escassez. Nós devemos aprender com isso, a ser gratos e amar as pessoas, dar atenção às pessoas à nossa volta. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículo 35. Nosso terceiro ponto. Lucas 19, 35. A palavra de Deus nos diz assim: levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Jesus Cristo era querido pelas pessoas, pelos seus seguidores à sua volta. As pessoas gostavam de estar com Jesus. Por isso Jesus sempre era rodeado por uma multidão. Aí cabe uma lição a nós. Será que nós somos aquele tipo de pessoa que chega numa rodinha e as pessoas querem estar conosco? Ou tipo porco espinho? A gente chega e o pessoal vai embora. Desmancha a rodinha. Nós devemos ser queridos pelas pessoas. Achar graça perante as pessoas. Jesus era assim. Por isso ele era rodeado por uma multidão. Você é bem recebido? As pessoas gostam de estar com você? É um termômetro. Deus, me ajuda. Eu quero ser querido. Eu quero abençoar as pessoas à minha volta. Em Lucas 2,52, a palavra de Deus diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse versículo nos ensina muita coisa. Mas eu quero pegar só esse final. Crescia em graça diante de Deus e diante dos homens.
O que é achar graça diante de Deus e diante dos homens? É conseguir interagir, ter um bom relacionamento com as pessoas à sua volta, com o seu chefe, com a sua equipe de trabalho. Achar graça perante os homens é ter uma comunhão, um momento de comunhão agradável, ter amizade. Isso é achar graça. Alguns meses atrás eu fiz uma viagem e no hotel que estávamos, era costume todos os hóspedes do hotel sentarem numa mesa grande, todo mundo junto, e o almoço e o jantar era junto. O café da manhã, almoço e jantar. Todos, sempre. Então, sentava aquela mesa grande e havia um grupo de brasileiros e da Inglaterra. Um amigo meu sentou do lado dos ingleses, passou um almoço, um jantar, um almoço e um jantar. E ele falou, eu desisto. Os caras, eles não gostam de brasileiro, eles não conversam comigo, eu não sei. Não consigo conversar com ele, eu não sei se ele não gosta de mim e tal. No dia seguinte eu fui sorteado para sentar do lado daquela família. E eu fui pensando nisso, eu pensei, bom, acho que os caras não são muito chegados em brasileiro, vou ficar quieto, não vou falar muito. Mas daí chegou o almoço, comecei a conversar, comecei a interagir. Em poucos minutos, eu sabia o nome dele, da sua família, o seu emprego, se ele ia na igreja ou não. Por quê? Porque eu achei graça perante eles. A nossa igreja tem vivido isso. Não sei se você já percebeu, mas nós achamos graça diante das autoridades nessa cidade. O prefeito está em quase todos os Jesus é Mais. O prefeito vem no café de pastores. Por quê? Porque foi achado graça diante dos olhos dele, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Nós precisamos achar graça perante nossos chefes. Imagine achar graça perante a Dilma. Você pode achar graça diante dos olhos da Dilma. E poder conversar com ela, orar com ela, por alguns minutos que seja. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 22. 1 Samuel 16, 22. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Saul era o rei da nação, e Davi era apenas um menino. Então quando eu digo achar graça perante a Dilma, é verdade. Achar graça perante o prefeito, é verdade, isso é possível, está na Bíblia. O menino achou graça perante o rei daquela nação. E ele permaneceu por um bom período de tempo com aquele rei. Nós devemos aprender e pedir, Deus, me dá graça diante do meu chefe, numa situação difícil, perante minha equipe de trabalho. Jesus, me ajuda a achar graça. Eu fiz 5 anos, estudei agronomia na Federal, e nesses 5 anos tinha um menino, que agora se tornou um grande amigo meu, mas ele era grandão assim, sempre bem fechado, bem na dele, não tinha muitos amigos, durão assim, e ninguém conseguia conversar com ele e tal. De repente eu recebo uma ligação dele, de noite. Andrés, me disseram que você faz uma oração boa. Eu falei, faço uma oração boa. Não, é que você, não sei como é que diz, se é reza, se é oração, mas me disseram que você sabe da Bíblia e tal. Sei. Cara, você não quer orar para minha avó? Você, vamos lá, qual hospital que ela está? Já tinha ido visitar um, você agora está craque. Daí ele falou, não, ela não está em Curitiba, está em outra cidade. Mas eu queria que você fosse orar comigo pela minha avó. Eu falei, tudo bem, vamos juntos. Onde que você quer que a gente se encontre? Ah, pode ser na faculdade, ele respondeu. Então tá bom. Só que eu tenho vergonha. A aula começa às 7h30, vamos chegar às 6h30. Daí não tem ninguém na faculdade, ninguém precisa ver a gente junto. E a gente faz a oração rapidinho e beleza. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Cheguei lá, preparei, levei minha Bíblia, decorei os versículos. Chegamos lá, 6h30 da manhã, entrei na faculdade, achei só o carro dele na faculdade. Parei atrás, de repente ele veio correndo, entrou dentro do carro. Daí, o que nós vamos fazer? Eu falei, não. Daí eu li uns versículos para ele, falei, vamos orar pela sua avó. Vamos orar por você e pela sua avó. Daí fizemos a oração, fizemos toda a oração, ele entregou a vida ao Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu e hoje eu sou um grande amigo dele, conheço bem os familiares dele, os pais, a mãe, toda a família dele. Achei graça perante aquela família. São pequenos exemplos que nós devemos lembrar. Deus, como é que está? Estou bem relacionado? Jesus Cristo está sendo demonstrado através das minhas atitudes? São pequenas características que Jesus tinha e que nós devemos aprender e buscar de Deus. Jesus, quando vem aqui à terra, ele mostrou que nem toda certeza é uma verdade.
Nem toda uma certeza é uma verdade. Como assim? Imagine o seguinte. Você é um gestor de uma empresa e você aplica uma receita nessa empresa, algum método, alguma técnica que você aprendeu nos seus estudos, nos seus anos de trabalho, e aquela empresa explode, ela cresce, ela vira maior do mundo. Ela cresce, tchau, amém, aleluia. E você vira famoso e de repente, por exemplo, o Facebook. Imagine o cara que inventou o Facebook. Pá, beleza, se tornou famoso. Daí uma outra empresa vem e te contrata. Ó, vem aplicar essa tua técnica, essa tua habilidade nessa empresa, que eu também preciso crescer, eu quero que meu negócio cresça e tal. E você vai todo feliz nessa empresa, chega lá, aplica os mesmos métodos, a mesma receita, e a empresa não cresce. Aí de novo, e a empresa não vai. E mais uma vez, e a empresa não vai. E daí o pessoal começa a te questionar. Ué, não era uma certeza, não era certeza que funcionava? Mas é uma certeza, olha os números. Veja onde está essa empresa hoje. É uma certeza. Eu tenho certeza que funcionou. Pois é, mas nem toda certeza é uma verdade. E com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus, nem toda certeza que nós temos é uma verdade. Como assim? João 5, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Imagine essa cena. Aquele homem paralítico, 38 anos. Ele tinha uma certeza. Eu sou paralítico e a única forma de eu ser curado é eu pular dentro desse rio quando as águas são movimentadas. 38 anos. Era uma certeza. Porque pessoas já fizeram isso e elas eram curadas. Realmente, o primeiro que entrasse lá seria curado. Era assim que funcionava, era uma certeza. E ele não conseguia, passaram-se 38 anos. Jesus Cristo chega e apresenta a verdade. A verdade é que Jesus Cristo é a cura. Jesus Cristo pode curar. Não é a sua certeza, é a minha verdade. Jesus Cristo pode curar. A mesma coisa com a mulher adúltera, que nós podemos ler a história em João 8. Ela foi pega em adultério, e naquela época, a mulher que fosse pega em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. Isso era uma certeza. A multidão que pegou aquela mulher, ela mesma tinha certeza, pronto, vou morrer apedrejada. Os homens, com as pedras nas mãos, jogaram a mulher perante Jesus. Ela olhou para Jesus. Pela primeira vez na história, ela viu um olhar com amor. Jesus Cristo transpirava, ele olhava com amor. E Jesus Cristo mostrou a verdade. Que Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Ela tinha certeza que ia morrer. Jesus Cristo perdoou ela. Essa é uma verdade. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo te perdoa. Nessa história que nós lemos em Marcos, sobre a multiplicação dos pães. Com pouquíssimos pães, havia 4.000 homens. Mais as mulheres, mais as crianças. Haviam poucos pães e poucos peixes. Era uma certeza que ia faltar comida. Era certeza que ia faltar alimento naquele lugar. Jesus Cristo vem e mostra a verdade. Que Ele pode multiplicar e transformar a escassez em abundância. Essa é uma verdade para você, para mim. Talvez nós estamos ouvindo algumas certezas no meio político, no meio econômico, e você tem, nossa, é uma certeza. Jesus Cristo quer te apresentar a verdade. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele foi morto naquela cruz, era certeza que Ele tinha morrido. Era certeza, Ele morreu. Todo mundo olhou, morreu. Furaram o lado dele, saiu água e sangue.
pronto, está morto. Jesus Cristo, no terceiro dia, mostrou a verdade, que Jesus Cristo é vida, e vida eterna. Ele ressuscitou dos mortos. Nem toda certeza é uma verdade. Eu não sei o que você tem ouvido na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, mas nem toda certeza é uma verdade. Esteja atento ao que a palavra de Deus diz. Ela nos mostra a verdade. Em João 8:32, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se conhecermos Jesus, como Ele andava, como Ele se movia, o que Ele pensava, nós estaremos libertos. Não é a sua certeza, é a verdade que está na palavra de Deus. E como conclusão, para concluirmos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, o nosso espírito está pronto. A palavra de Deus diz isso, que tudo é feito novo. Tudo é feito novo. Nosso espírito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Tudo é feito novo. Mas a nossa alma, que é formada por mente, vontade e emoções, ela lembra do passado. E o diabo, que é o nosso acusador, ele fica provocando. Ele fica provocando, mas você era aquilo. Não, mas eu sou isso. Não, eu sou rei e sacerdote. Não, você é um derrotado. Eu sou rei e sacerdote, eu sou mais que vencedor. E a alma fica lutando com o nosso espírito. Tanto que, no livro de Salmos, Davi, ele fala com essa alma como se fosse um outro ser dentro dele. Como se fossem duas pessoas. Ele fala, aquieta-te minha alma. Davi sabia muito bem disso. Ele não dava voz à alma, ele dava voz ao espírito. Mas Jesus venceu e nós somos como Ele. Temos o seu espírito, vamos vencer. Precisamos alimentar o nosso espírito e não a nossa alma. Como é que eu alimento o espírito? Ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra, vindo aqui, sendo ministrado nos cultos. Assim nós alimentamos o nosso espírito e não a nossa alma. Aqui está o desafio para cada um de nós. Era isso que eu queria trazer para vocês. Alimentar o nosso espírito e não a nossa alma. Nem toda certeza é uma verdade. Alimente o seu espírito. Veja como Jesus agia, como Ele andava, como Ele falava. Alimente o seu espírito. Esteja atento às pessoas à sua volta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus.